O vídeo de hoje explica o que é, para que serve e como é feito o exame Doppler. O cérebro é um órgão muito importante que fica na cabeça e coordena todo o corpo humano. Nele existem tubos que recebem o sangue do coração para que o cérebro funcione bem. Estes tubos são chamados de artérias. Todo o cérebro tem artérias, para que nenhuma parte fique sem receber o sangue necessário. Imagine agora uma casa. Nela, todos os cômodos recebem água através de vários canos que vêm da caixa d'água. Os canos da casa seriam como as artérias e a água seria como o sangue. O cérebro funciona como uma casa e, para funcionar bem, precisa receber os nutrientes que estão no sangue. Da mesma forma que os canos distribuem água para os cômodos, as artérias são responsáveis por distribuir o sangue pelo cérebro. Às vezes, os canos de uma casa podem ficar entupidos ou se romperem. Se o cano do banheiro está entupido, este cômodo fica sem receber água, o que paralisa suas atividades, certo? Da mesma maneira, quando uma artéria fica entupida ou se rompe, o cérebro deixa de receber sangue e seu funcionamento fica prejudicado. A falta de sangue no cérebro pode causar, por exemplo, a paralisia de alguma parte do corpo. Chamamos esta interrupção da circulação sanguínea de AVC, AVE, derrame ou isquemia cerebral. Este é o desenho de uma artéria vista por dentro. Você pode ver as paredes das artérias e o sangue que passa por dentro dela. Crianças que têm a doença falciforme podem apresentar o engrossamento das paredes das artérias, como na figura. Isso impede o fluxo normal do sangue e é a causa mais comum do AVC infantil. Algumas pessoas acreditam que o nervosismo pode causar AVC, mas isso não é verdade. Para identificar o AVC, verifique se a criança apresenta alteração de consciência, quando a pessoa tem dificuldade em reconhecer outras pessoas ou a si mesma, fica confusa, tem dificuldade em responder perguntas básicas como data, horário ou período do dia. Convulsões. A pessoa realiza movimentos involuntários, muitas vezes violentos, não responde e parece desacordada. Diminuição do movimento ou paralisia de alguma parte do corpo. Dificuldades para falar, escrever ou dificuldades escolares. Fortes dores de cabeça durante muito tempo. Se observada dificuldade com qualquer um destes itens, leve-a imediatamente ao hospital, pois esta pessoa pode estar correndo sério risco de morte. Alguns pacientes que tiveram AVC podem conseguir reverter ou simplesmente não apresentar sequelas. No entanto, muitas outras pessoas podem apresentar consequências motoras, neurológicas e emocionais graves e permanentes. A consequência motora mais comum é a paralisia parcial ou total do corpo, sendo que se o AVC ocorreu de um lado do cérebro, a paralisia afeta o lado contrário do corpo. Outras consequências são: o paciente pode ficar com a boca torta, ter perda de memória, ter dificuldade de comer e de engolir a própria saliva. Também podem surgir dificuldades com fundo emocional, como impaciência, nervosismo, tristeza, isolamento social e depressão. Os papais e as mamães podem procurar acalmar as crianças antes e durante o exame. O Doppler é um exame de ultrassom que mede a velocidade do sangue nas principais artérias do cérebro, para identificar o risco de ocorrência do AVC. Então, este é um exame de investigação de risco e não diagnóstico. Para fazer o exame, o paciente deve ter de 2 a 18 anos, estar há 4 semanas sem transfusão de sangue, bem alimentado, de preferência acordado, sem febre ou mal-estar. Ao fazer o exame, o paciente é solicitado a deitar numa maca, enquanto o profissional encosta um aparelho em sua cabeça.
o paciente ouve um barulho um pouco alto, como este. O exame não dói e é muito simples. O resultado mostrará se aquele paciente possui risco de ocorrência para AVC alto, médio ou baixo. Se o risco for alto, o exame deve ser repetido e o paciente pode ser encaminhado para receber transfusão de sangue. Se médio, o exame deverá ser repetido de 3 a 6 meses. Se baixo, o controle deverá ser feito anualmente. Converse com a criança sobre o que ela irá fazer naquele dia. Explique que ela deitará numa cama, a médica vai passar um gelzinho em sua cabeça e que vai haver um barulho diferente. Não minta para a criança e tranquilize-a dizendo que não dói. Também haverá um computador com imagens coloridas e diferentes. Não falte às consultas de rotina e nem aos exames agendados. Use corretamente os medicamentos indicados. Mantenha o controle das vacinas em dia para evitar infecções. O Doppler é um método de prevenção e é a prevenção a medida mais importante para evitar a ocorrência do AVC.